assuntos agitaram a tarde de ontem e os brothers fizeram revelações sobre botão de desistência. Thelma confessou para os colegas que não sabia da existência do botão de desistência e logo foi alertada pelo genro Guilherme, que preferiu avisar antes que ela apertasse sem querer. Em outro lugar da casa, Graciane Barbosa desabafou sobre as pressões do confinamento para Diego Hipólito e citou a possibilidade de apertar o tal botão. Mas o ginasta afirmou que mesmo em seu maior desespero, ele não faria isso, pois sentiria que não validou nenhum de seus sonhos. E ontem foi dia do primeiro Sincerão dessa temporada. A dinâmica veio para apimentar a convivência dos confinados. E nela, os participantes escolhiam outra dupla para posar em uma foto para as redes sociais com algumas frases nada amigáveis disponíveis para legendar a publicação. Marcelo e Arliane escolheram Aline e Vinícius para a foto com a legenda. Essa dupla não faz questão de se conectar. Edilberto e Raíssa escolheram Aline e Vinícius para a foto com a legenda. Essa dupla se acha a protagonista. Diogo Almeida e Vilma escolheram Camila e Tamires para a foto com a legenda. Essa dupla esconde o jogo. Aline e Vinícius, dupla de líderes, escolheram Edilberto e Raíssa para a foto com a legenda. Essa dupla é espaçosa. Gabriel e Mike, dupla de anjos, escolheram Diego e Daniela Hipólito para a foto com a legenda. Essa dupla faz média com todo mundo. Após o seu término, o clima ficou bem tenso na casa. Diogo Almeida e Vilma chamaram Camila e Tamires para conversar. E durante o papo, os quatro não chegaram a um consenso, com direito a Camila levantar e se retirar no meio do diálogo. A transista seguiu chorando e defendendo sua opinião sobre as justificativas dadas pelo emparedado, dizendo que ele poderia colocar ela onde quiser, desde que usasse a verdade e não inventasse nada. Aline apontou que não foi bacana a Sister ter levantado quando Diogo Almeida estava falando e sugeriu que ela pedisse desculpas. Aline ainda afirmou que acha mais vantagem quando a pessoa mostra que tem educação e é mais civilizada. Diogo Almeida explicou o desentendimento que teve com Camila e Tamires no Quarto Fantástico para outros participantes. Ele afirmou que a troca entre eles era uma na xepa e depois que elas passaram para o VIP, se transformou em outra. O ator ainda comentou que as irmãs foram extremamente arrogantes e prepotentes ao chamarem ele de hipócrita. Em outro lugar, Diego Hipólito conversou com Mike e Gabriel. Mike explicou que seu voto não era nada pessoal e que isso se tratava apenas de jogo. O ginasta concluiu dizendo que a dupla de amigos não é o foco dele no jogo e que não iria mais ficar se justificando de absolutamente nada. No AP do líder, Tamires criticou a atitude do ator, dizendo que se ele sentia tudo isso, poderia ter ido falar com elas. Horas depois, a Sister também chorou após tentar conversar com o ator, que se recusou. Poucos minutos depois, Aline conversou com Diogo Almeida, que relaxava na piscina. Diogo declarou para Sister que, apesar da discussão, torce para que as irmãs se deem bem no jogo, mas a policial militar diz para ele que não acredita. No Quarto Fantástico, Edilberto reclama de estar cansado de falar uma coisa e entenderem outra. Ele também comentou sobre terem dito que ele e sua filha estariam incomodados com Aline e Vinícius e que não seria isso, mas não iria mais se explicar também. Logo depois, Gabriel aconselhou Edilberto a pensar em sua dupla, dizendo que durante a dinâmica o circense havia começado num tom, depois os líderes vieram em outro e o circense pareceu dar uma afrouxada depois disso. Diego e Daniele Hipólito conversaram com Vitória Estrada e Matheus sobre as próximas movimentações do jogo na sala. A atriz comentou com os irmãos que eles não podem ter dó de votar nas mulheres de mais idade na casa, enquanto Diego reage dizendo que achou bem importante ela falar isso para eles. Aline e Marcelo foram a primeira dupla a deixar essa edição do Big Brother Brasil. Os dois foram eliminados no paredão desta terça-feira, deixando o reality com 55% dos votos. Após a eliminação, Edilberto disse que sentiu um misto de emoções, uma sensação de estar certo e uma sensação de nova chance. Após isso, ele e sua filha Raíssa inauguraram o famoso pulo na piscina para celebrar a permanência na casa.
Diogo Almeida e Vilma comemoraram mais sutilmente e aproveitaram para alinhar suas expectativas em relação ao jogo, com Dona Vilma afirmando que estaria feliz, mas que já estava em seu limite. No AP do líder, Vinícius perguntou a Aline qual foi a sensação de ter indicado a dupla que foi eliminada no jogo. A militar então respondeu que estaria de coração tranquilo e em paz, pois Deus sabe o que faz, e que não levaria nada para o coração, mas que estava sentida pela dupla que saiu. Mas Vinícius finaliza dizendo que esse seria o fim de todo mundo ali na casa e que todos sairiam por aquela porta. Depois, na área externa da casa, Diogo e Vilma conversaram sobre as duplas que ainda estão no game após a eliminação. Dona Vilma então cita Mike e Gabriel, dizendo que essa dupla não procura mais eles. Em seguida, na piscina da casa, Edilberto questionou o que teria motivado a eliminação de Arleane e Marcelo e que não haveria nenhum aprendizado para tirar dessa eliminação devido a ser na primeira semana. Já o ator opina que o que eles poderiam avaliar seriam as próprias condutas dentro da casa durante a semana, pois cada um sabe o que faz. Em outro canto da casa, os gêmeos João Gabriel e João Pedro conversaram sobre a eliminação de Marcelo e demonstraram confiança para seguir no jogo, dizendo que iriam ganhar esse BBB para ele. Na varanda da casa, Diego e Daniela Hipólito conversaram sobre a posição deles no jogo. O brother apontou que eles são os alvos mais fracos, mas a ginasta discordou, dizendo que em nenhum momento ela havia dito que eles estavam sendo perseguidos. Em seguida, Diego teve mais uma crise de riso, ao afirmar que achava bonitinho ver sua irmã brava. E galera, não se esqueçam de dar uma moralzinha e se inscrever no canal. Estaremos aqui quase todo dia trazendo tudo sobre o BBB e os próximos realities que vierem. Após o programa Em Conversa no Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, os eliminados Marcelo e Arleane relembraram quando a ex-sister pediu para pegar na bunda de Graciane Barbosa e disse para o marido repetir o gesto, o que a musa fitness logo recusou. Após assistir a cena, Arleane afirmou que depois do ocorrido já havia repensado sobre isso e reconhecido ter sido um erro. Na manhã desta quarta-feira, em uma reunião de condomínio no Quarto Nordeste, Tamires diz que estava com vontade de votar em Diego Hipólito. Graciane Barbosa fala que já conhecia o brother antes do confinamento e opina sobre como tem avaliado o jogo de dentro da casa. A musa fitness diz que ama o ginasta, mas que não está gostando da postura dele. Ela afirma que ele vive o tempo todo se queixando de coisas que já passou na vida e que não precisa ficar o tempo todo falando disso, pois todo mundo já sabe que ele tem uma história linda. Matheus cita as conversas com o ginasta dentro da casa, afirmando que com ele a conversa é sempre o mesmo tópico. Olimpíadas, ansiedade ou ele passou fome, que não tem um assunto leve com ele. Graciane então conclui dizendo que por esse motivo todo mundo tá com o rancinho dele na casa. Mais tarde, Graciane Barbosa e Giovana foram chamadas ao confessionário para a dinâmica do pegar ou guardar. Elas foram as escolhidas pela primeira dupla eliminada, Marcelo e Arleane, na noite de ontem, quando Tadeu Schmidt anunciou no programa. Hoje, dentro do confessionário, as irmãs foram questionadas se preferiam pegar 15 mil cada uma, mas impor uma consequência para 4 outras duplas ou abrir mão da quantia e guardar 30 mil para o prêmio final do programa. A consequência seria deixar 4 duplas grudadas por tempo indeterminado dentro da casa. Mas as sisters pensaram e preferiram deixar o valor para o prêmio final que será pago ao vencedor no final da edição. A madrugada de quarta-feira foi animada no BBB 25. Além da apresentação dos sertanejos César Menotti e Fabiano no show de quarta, a casa teve momentos de intrigas, fofocas, flertes e até revelações. O queridômetro deu o que falar mais uma vez. Joselma recebeu uma série de emojis negativos depois que os brothers combinaram de trollar a participante. Antes dos colegas de confinamento revelar a brincadeira, a sister reagiu de forma bastante engraçada, chamando o povo de bando de infeliz. Aline então pediu para Delma não levar para o coração, e ela respondeu: "Agora é que eu vou jogar".
Mais tarde, na noite desta quarta, Giovana conversou com sua irmã Graciane Barbosa e Matheus na cozinha da Xepa. Ela disse que estava reflexiva e cogitava conversar novamente com Diogo Almeida para descobrir se é o ator quem segue dando coração partido para ela no queridômetro. Em conversa sobre votos, Guilherme e Tamires falam sobre os grupos Camarote e Pipoca. A Sister diz para ele que não conhece nenhum deles lá fora e que nem sabe se segue algum deles, e que se eles forem pensar em votar de forma justa, teriam de colocar os camarotes em um lado oposto ao deles. No quarto fantástico, Eva, Renata e Mike conversavam sobre as alianças dentro da casa, quando Renata disse que, apesar de adorar as meninas do Quarto Nordeste, elas poderiam se tornar prioridade de voto em algum momento. Elas jamais colocariam a gente como prioridade em coisas boas, afirma a bailarina. Do outro lado, no Quarto Nordeste, Tamires, Camila e Vitória Estrada analisaram a proximidade das duplas e falaram sobre Eva e Renata. Vitória diz que, para ela, as bailarinas são uma grande incógnita, enquanto Tamires comenta que elas se relacionam com todos da casa e que nessa parada de serem bem vistas por todos, elas acabam não sendo opção de voto de ninguém. O show de quarta foi marcado por muita música, diversão e momentos de romance entre os brothers. O show ficou por conta da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que abriu a festa com o sucesso Ciumenta, animando os confinados com uma seleção de clássicos do sertanejo e da música brasileira. Com direito ao choro de Diego Hipólito ao ouvir um louvor. Com o fim do show, a produção liberou cooler de bebidas para os confinados e a festa continuou no gramado, com os brothers se divertindo até as primeiras horas desta manhã. Diogo e Aline protagonizaram momentos marcantes durante a festa. Os brothers dançaram juntos e chamaram a atenção dentro e fora do reality. Dupla de Aline na competição, Vinícius pediu a amiga para ficar atenta ao seu comportamento. A Sister brincou que daria um beijinho na festa e o brother respondeu: "Hoje não". Enquanto isso, os integrantes do Quarto Fantástico se uniram em uma rodinha para firmar alianças no jogo. Diego e Daniela Hipólito aproveitaram para fazer um lanche na cozinha da Xepa e discutir suas alianças no jogo. Segundo o ex-ginasta, os dois são os únicos que não têm um time dentro do reality. E caso a dupla ganhe a próxima prova do líder, Diego diz que escolheria 2 duplas para o VIP: Graciane e Giovana e Dona Delma e Guilherme. O início da manhã não foi suficiente para desanimar os brothers e Delma chegou a pedir para eles tomarem banho para dormir, mas foi ignorada. Camila ria com os colegas quando não conseguiu segurar a vontade de ir ao banheiro. Em meio a muitas risadas, a Sister fez xixi sentada no chão e recebeu a ajuda dos brothers. Na madrugada desta sexta-feira, com a definição da nova dupla de líderes, Diogo Almeida e Vilma, os participantes do BBB 25 começaram a se movimentar ainda mais dentro do jogo. Quando chegaram ao AP do líder, Diogo e sua mãe comemoraram bastante a chegada dos roupões. Em seguida, participaram do sorteio em busca de um apartamento no valor de R$260 mil, que, por sinal, foi para o ator que escolheu a casa correta, conquistando o prêmio. Pouco tempo depois, o ator revelou que o after, realizado na madrugada da última quinta-feira, foi decisivo para que ele entendesse o jogo e decidir quem mandaria ao paredão. Diogo conversou com aliados e relembrou uma atitude de Vinícius no after, dizendo que ao amanhecer, enquanto dançava com Guilherme e Delma, Vinícius chegou e chamou o Gui para ir embora, chegando ao ponto de puxar ele. E isso o incomodou muito, pois parecia uma maneira de manipulação. Em um papo do Quarto Fantástico no segundo andar da casa, Mike apontou que ali em cima seria a área deles e que só faltava puxar Eva e Renata para lá. Edilberto concordou com ele e acrescentou que as bailarinas estão sem aliados e sem pessoas que jogam junto. Enquanto isso, no Quarto Nordeste, Tamires e Camila também analisaram o jogo de alguns adversários. Para a transista, a dupla não precisa se preocupar com indicações no momento, pois quem votar nela será por falta de opção
E não, porque não se deram bem com as duas. Durante a madrugada, Daniele tentou se aproximar do grupo das meninas na área externa. No entanto, Camila pediu à ginasta que esperasse 10 minutos para que o assunto fosse concluído, mas a ginasta não escondeu o incômodo com a situação. Pouco tempo depois, as participantes a procuraram para pedir desculpas, dizendo que só precisavam de um tempo para trocar uma ideia. Tamires diz que fez questão de pedir desculpas, pois não seria nada sobre a ginasta, que realmente estavam trocando uma ideia e que ela não precisava se inferiorizar ou se sentir excluída dessa forma. Logo depois, Graciane fez questão de defender a ginasta, dizendo que não interessava que isso é jogo, pois todo mundo ali é um ser humano e que se elas queriam falar sobre uma coisa que não era para a ginasta ouvir, que falasse depois. Depois disso, Diego e Daniele voltaram a conversar sobre se sentirem distantes das outras duplas, com a ginasta dizendo que se sente uma idiota por não conseguir ser diferente. Seu irmão então responde que vão ter que se unir, manter a calma e desabafar um com o outro, pois a vida é assim cheia de obstáculos e sempre foi para eles. Por fim, Diego pergunta à sua irmã se quem pediu para ela não se aproximar teria sido a Camila, após Daniele confirmar que sim. Ele então diz para ela ser inteligente, fingir que nada aconteceu, mas que o voto deles seria nela. A dupla continuou sendo o assunto da madrugada. Tamires criticou a forma como eles se posicionam dentro do reality e apontou que os irmãos sempre estiveram no foco por conta da profissão deles e que eles não sabem o que é ser excluídos, pois estão acostumados com os holofotes. Graciane Barbosa opina sobre a atitude de Diego, dizendo que, pelo que conhece dele, ele irá se excluir cada vez mais. Em outra conversa, no AP do líder, João Pedro disse que deseja ver os Hipólitos no próximo paredão. Raíssa acusou o ginasta de ter mudado suas atitudes ao descobrir que não iria para Berlinda na última semana, enquanto Diogo confirma a história dizendo que eles mudaram da água para o vinho. Por fim, Diogo e Vilma estrearam a central do líder e acionaram a função Espia BBB para ouvir uma conversa do Quarto Nordeste. No cômodo, Vinícius citou Diego Hipólito e o medo do ginasta de acabar com a carreira. A espiada chegou ao fim e Raíssa comentou: "Já temos um nome para votação, para todo mundo ir junto." Lembrando que hoje Diogo e Vilma escolherão 3 duplas para pôr na mira do líder. E no domingo, a dupla de líderes escolherão uma delas para ir ao paredão. Sábado terá a prova do Anjo de Dia e Big Fone à noite. Os líderes da semana, Diogo, Almeida e Vilma, colocam Camila e Tamires, Vitória Estrada e Matheus e Aline e Vinícius na mira do líder. Uma das 3 duplas que recebeu a pulseira será indicada ao paredão no próximo domingo. A madrugada deste sábado foi agitada para os participantes do BBB 25, que curtiram uma festa marcada pelos shows do trio sertanejo Thierry, Luan Pereira e Gustavo Milto, que emocionaram os participantes durante a festa com seus hits mais famosos. Após a apresentação, os participantes se jogaram na pista, conversaram sobre a experiência de entrar no reality e ainda repercutiram as duplas que estão na mira do líder. Camila e Tamires choraram durante a apresentação dos artistas, pouco tempo depois de serem escolhidas para ficar na mira do líder. Em seguida, foram consoladas pelos outros participantes. Na batalha de dança, alguns participantes foram até o chão fazendo diversas poses e performances de hip-hop, enquanto João Gabriel, João Pedro e Vinícius dublaram as músicas da festa. Diego Hipólito, logo após terminar as apresentações dos artistas, fez uma oração no meio do palco. Os irmãos Joãos comentam que sabem que está forte fora da casa e que o público deve estar torcendo por eles. E o quarto fantástico, pois Leis não tem medo do paredão. Em seguida, começam a falar mal do funk carioca, chamando o ritmo de brega, e que o ritmo que movimentava o Brasil era mesmo o agro. Aline e Diogo conversaram sobre a escolha do líder. A policial militar sinalizou para o ator que ela não havia entendido a escolha dele, dizendo que não foi uma surpresa para ela, mas ela pensou que ele não seria a primeira opção de voto dela e que achava que ela também não seria a primeira opção dele. Outro alvo dos líderes, Vitória Estrada desabafou com Matheus sobre a síndrome de impostor que sente dentro do programa, principalmente ao conhecer a história de outras duplas. Ela disse que já ouviu várias vezes lá dentro que ela não precisa do prêmio e que por isso votariam nela.
Logo depois, Diogo e Edilberto entraram em acordo para tentar montar o paredão. O ator e o circense têm o objetivo de eliminar um participante específico. Ao continuar a conversa, eles escolheram as duplas Matheus e Vitória e Tamires e Camila para o paredão. Em seguida, os brothers ainda citaram outro participante que seria, de acordo com eles, extremamente vaidoso, com ego inflado e controlador. E galera, não se esqueçam de dar uma moralzinha e se inscrever no canal. Estaremos aqui quase todo dia trazendo tudo sobre o BBB e os próximos realities que vierem. Em outra conversa entre Vitória Estrada e Mike, o nadador afirmou que não beijou ninguém ainda por ter medo de atrapalhar seu jogo, já que quando você fica com alguém na casa, meio que parece casamento. Além disso, o participante garantiu que não está dividido entre duas sisters. Mais tarde, no quarto Nordeste, Vitória Estrada revelou para Giovana o que havia discutido com o Mike. Em seguida, Giovana disparou: "Eu sou carinhosa e grudenta. Se eu der um beijinho, é meu marido." Graciane Barbosa, então, concluiu o assunto dizendo para a caçula não beijar ninguém. Perto do fim da festa, Delma, Guilherme, Diogo e Aline eram os últimos participantes na pista de dança. A pernambucana observou Aline e Diogo dançando juntos e comentou com o genro: "Eu vou dormir, deixar os dois aí que eu acho que rola alguma coisa." Prova do anjo concluída, galera. E os anjos dessa semana são a dupla Diego e Daniela Hipólito, que levaram a melhor em uma disputa que testou a memória e a habilidade dos brothers. Agora, os irmãos poderão imunizar outra dupla na formação do paredão que acontece amanhã. E como nem tudo são flores, eles também mandaram Gabriel e Mike para o castigo do monstro. Os brothers terão que se vestir de Bambão e Maria Eugênia até a noite de eliminação na terça-feira. Após Mike atender ao primeiro Big Fone da temporada, Tadeu Schmidt surpreendeu a casa com um anúncio: o Big Fone está anulado. Assim, o nadador e sua dupla, Gabriel, perderam a imunidade. Com a mudança, os brothers e sisters precisaram se reorganizar para a formação de paredão que acontece hoje à noite. Os anjos Diego e Daniele Hipólito haviam sido indicados para Berlinda por Mike e se emocionaram ao descobrir que estão livres do paredão. Mas Aline, que está na mira do líder junto com Vinícius, aconselhou a não comemorar cedo demais. Mike também levou uma bronca do apresentador por ter descumprido uma das regras do castigo do monstro ao largar a boneca Maria Eugênia para atender o Big Fone. Por isso, não só perdeu a imunidade para si e para Gabriel, como recebeu uma punição gravíssima de menos 500 estalecas. Por fim, o Big Fone vai tocar outra vez, ao vivo, na abertura do programa de hoje, com a mesma mensagem: quem atender fica imune, e manda outra dupla para o paredão. Em seguida, vai começar a votação tradicional. E se você curtiu esse vídeo, dá um likezinho, se inscreva, compartilha e apresenta o canal para os amigos. Aqui nós vamos postar todo dia notícias sobre o BBB e futuros outros realities que tanto amamos, tá bom? Tchauzinho, meu povo!